Vamos orar juntos? Guarde esta palavra no seu coração. Espere no Senhor, seja forte, coragem, e espere no Senhor. Salmo 27, 14. Vamos aos motivos de oração. A Wanda Siqueira está pedindo oração pela sua saúde e também pela vida financeira da sua filha Ana Paula. A Débora Bezerra pede oração pelo seu esposo Israel Linhares Libório. Ele está com um problema sério no coração. Sônia e José Curtinaites continuam sendo gratos a Deus pelos seus cuidados e sua misericórdia para conosco em meio a essa pandemia. Pedem oração pela dona Jurema, seu esposo Ernesto, pois suas saúdes estão debilitadas. Também pedem para que aqueles que são nossos governantes possam agir em favor dos menos favorecidos. Amém. O Rogério Bispo pede por um colega de serviço internado com suspeitas de Covid. Um vizinho do prédio do Rogério faleceu devido à Covid. Vamos orar pela família. A sua cunhada vai fazer cirurgia de câncer. A saúde da Vilce também é um pedido do Rogério, que também pede pelos seus irmãos de sangue, pelos irmãos da IBVA e por ele. A Ana Paula Lugarese agradece muito a Deus pela vida da sua mãe, dos seus irmãos e cunhados, os quais ama muito. Agradece pela família estar bem e principalmente com saúde. E agradece a Deus por ele estar cuidando da Amanda e Marcelo, que apesar de estarem tão longe, estão abençoados com uma qualidade de vida no geral muito melhor que nós e estão muito felizes e firmes no Senhor. Pede oração por seu amigo Cláudio, que está enfrentando uma difícil situação burocrática familiar, o que lhe tem desanimado muito. E pede que o Senhor ajude-os a resolver logo a situação e assim tirar este fardo das costas. A Josiane Alves agradece a Deus pela saúde da Manu, que está sendo restabelecida. A Manu é filha da Josiane. Ela agradece pelo cuidado do Senhor para com a sua família e pede que continuemos orando pelas pessoas que estão lutando contra a Covid-19, pois só quem teve ou tem casos na família sabem como essa doença é terrível. O Alexandre Almeida pede oração por Adilson Silva. Precisa fazer uma cirurgia reparadora devido a uma má cicatrização após retirada de pedra nos rins e bexiga. Mas devido ao aumento de casos de Covid-19, as cirurgias não urgentes foram canceladas e ele ainda sente muita dor. Ele está à base de remédios. Pede também por João, cirurgia no joelho para a troca da prótese. Ambos são do Ministério Adoração, o Adilson e o João. E o Alexandre agradece pelo cuidado e proteção que Deus tem nos dado até aqui. A Gorete Fernandes Santos pede oração por uma porta de emprego para o seu sobrinho e pede a Deus que conceda saúde à sua amiga Cláudia. O Sérgio Santos agradece ao Senhor por ter até aqui nos guardado a sua vida, guardado a sua família e nos dando tudo o que precisamos. A Eliane Ficherles pede para que Deus continue a abençoar nossa saúde e agradece a Deus pela melhora na saúde da Miriam e os seus que estavam infectados. A Lilian recebeu alta hospitalar e está se recuperando em casa. Louvado seja o nosso Senhor. A Maria Luísa Costa pede oração pelo seu cunhado e sua família. Os irmãos se lembram que a irmã
do José Amâncio, esposo da Maria Luísa, ela faleceu. E agradece a Deus pelas suas filhas, genros, netos e marido. A Miriam Charcon agradece a Deus pelo cuidado maravilhoso com nossas vidas, pela recuperação da saúde da família. A Lilian saiu do hospital e se recupera em casa. Agradece as orações dos irmãos e a manifestação de carinho de cada um ela foi muito encorajada. A Luciana Mosca pede por Shirley, problemas familiares, e pede também pela Gabriele, está com depressão, tentou tirar a vida. A Josélia Sátiro pede, e na realidade ela agradece ao Senhor pelo privilégio de estar com saúde ao lado dos seus filhos, o Fernando e o Cauã, de alguma forma poder, com os irmãos da igreja, através das orações e mensagens positivas que Deus tem nos dado para nos abençoar. A Débora Correia agradece a Deus pela melhora das suas irmãs, Azer e Cleide, que estiveram internadas com Covid e agora estão em repouso. Deus seja louvado. E pede pela família e pela igreja. Vamos, neste momento, abrir nossos corações e pedir que Deus nos ajude a confiar e a descansar no Senhor. Você que guardou algum desses pedidos, aproveite este momento, ore, abra seu coração. Vamos fazer deste um grande momento de fé. Oremos. Pai querido, muito obrigado por esta oportunidade grandiosa de mais uma vez estarmos na Tua presença, sempre com a certeza de que o Senhor está atento às orações. Os Teus olhos estão abertos, os Teus ouvidos estão atentos, as Tuas mãos estão estendidas, e nós sabemos que a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Por isso te pedimos que nos ajude a permanecermos no centro da Tua vontade. Ó Deus, muito obrigado pelas bênçãos recebidas, a provisão das nossas necessidades básicas, a provisão daquilo que precisamos e até de muito mais do que nós precisamos. Nós queremos te agradecer, Senhor, pelas respostas, dando cura, dando alta, tantas pessoas queridas sofrendo, ó Pai, e muitas delas o Senhor já tem livrado das enfermidades, principalmente desta Covid. Te pedimos por aqueles que estão internados, por aqueles que estão passando por momentos de apreensão e de lutas. Toma cada um deles nas Tuas mãos para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Visita os enlutados, visita, Senhor, aqueles que estão precisando de emprego. Visita, Senhor, aquelas pessoas que estão endurecidas na fé, que estão desanimadas, que estão, ó Pai, afastadas do Senhor. Visita cada lar, visita cada vida que está neste momento, participando deste momento de oração. Ó Pai, que as Tuas orações, que as orações do Teu povo subam como um incenso agradável diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pai, te agradeço por tudo que fez por mim. Eu te agradeço por tudo que fez por amor no Teu coração.
eu te agradeço por ser a fonte da vida. Pai, te agradeço por tudo que fez por mim. Eu te agradeço por tudo que fez por amor no teu coração. Guarda um lugar pra mim, pois eu quero declarar e crer que o teu amor me faz vencer. Eu te agradeço por tudo que fez por mim. Eu te agradeço por ser a fonte da vida. Pai, te agradeço, eu te agradeço por tudo que fez por mim. Eu te agradeço por ser a fonte da vida. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. E por isso em gratidão vou devolver. Vou devolver com meu louvor, devolver em adoração. Vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração. Vou devolver com meu serviço, enquanto o fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Vou devolver com meu serviço, enquanto o fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus.
ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim: vem, filho amado, vem em meus braços descansar. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem, como estás? Vem, filho amado, vem, como estás? Pai, estou aqui, olha pra mim, olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim: vem, filho amado, vem em meus braços descansar. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem, como estás? Vem, filho amado, vem, como Graça e paz. O próximo domingo é o primeiro domingo do mês e nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Nós não o fizemos em janeiro, então está na hora da gente celebrar.
E nós vamos fazer essa celebração presencial para aqueles que quiserem vir. Se você quiser participar em comunidade da Ceia do Senhor, venha no próximo domingo às 10 horas da manhã. Mas é preciso que você avise para que a gente prepare elementos, pão e o suco que dê para todo mundo, tá bom? Então, próximo domingo, 10 horas da manhã, celebração da ceia. Aqueles que não vierem, e eu creio que sejam muitos que não virão, então prepare o seu cálice, prepare pão e celebre no culto às 18h30. Ok? Então, estamos contando com a sua colaboração, com o seu preparo, e vamos celebrar a ceia do Senhor. Vou fazer presencialmente, porque a ceia é um ato comunitário. A ceia não é individual, a ceia é comunitária. Mas eu também sei que nós estamos vivendo momentos difíceis. Eu não acredito que muitas pessoas venham, mas aquelas que vierem, nós vamos estar celebrando. Nós teremos uma palavra, teremos a ceia, nem vamos ter a banda, outras músicas. Essas músicas serão no formato tradicional, gravadas, mas estaremos aqui, pelo menos, celebrando a ceia do Senhor, tá bom? Outra coisa que eu queria lembrar aos irmãos, que no próximo domingo também, primeiro domingo do mês, é o dia da generosidade. E ainda há pessoas que contam com as nossas cestas básicas. Então, se você puder doar para as cestas básicas, a partir do próximo domingo, prepare e dê um jeito de entregar isto aqui na igreja, tá bom? Hoje eu quero falar sobre paternidade bem resolvida. Esse assunto tem chamado a minha atenção já há algum tempo. Há algumas pessoas que têm um sentimento de orfandade espiritual e eu creio que é importante a gente tratar sobre isso. Eu estive lendo este livro do pastor Fabiano Ribeiro, Paternidade Bem Resolvida, é o título desta mensagem que nós estamos pregando hoje. E se você se interessar por esse assunto, eu creio que vai ajudar. Hoje nós vamos falar sobre a paternidade em relação aos nossos pais consanguíneos. Na próxima quarta-feira, a segunda parte vai ser a nossa paternidade espiritual, a nossa paternidade com Deus. Lá em Lucas, capítulo 15, versículos 31 a 32, na parábola do filho pródigo, nós lemos: disse o pai: meu filho, você sempre está comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Pense no seu pai, pense agora, seu pai. Que emoções isto desperta em você? Você sente saudade? Você sente medo? Você é indiferente? Que emoções são despertadas por você quando pensa no seu pai? Você já parou para pensar que Deus escolheu se revelar ao mundo como pai? Deus é pai. E a evidência mais clara disso foi quando Jesus, ensinando os discípulos a orarem, disse assim: vocês orarão assim, Pai Nosso. É assim que a gente ora, Pai Nosso. A palavra pai, eu já disse isso anteriormente, é uma expressão aramaica, Abba, que é uma expressão de intimidade. Não é o pai naquele sentido formal, mas o pai da intimidade, o pai chamado pela criança, pai, paizinho, ô pai. É assim que a gente tem que se relacionar com Deus, não como o Senhor do universo, mas como meu paiê, meu paizinho.
Eu não sei se você já considerou que a experiência que você tem com seus pais reflete a experiência que você tem com Deus. Eu me lembro que uma vez eu servi como equipante na estância Palavra da Vida. Nós tínhamos uma equipe, a gente cuidava de todo o serviço na estância enquanto haviam os hóspedes. E eu tinha uma pessoa na minha equipe que me disse que ele só conseguia orar em inglês. Ele não conseguia orar em português. Por quê? Porque o pai dele eu não me lembro se era americano ou inglês, mas o pai dele era estrangeiro, só falava inglês. E ele, por conseguinte, ele orava em inglês, não conseguia orar em português. Veja como a relação que nós temos com o nosso pai é muito importante e reflete como nós vamos lidar com Deus. Pessoas que têm uma paternidade bem resolvida, aí quando eu falo de paternidade, também estou falando pai e mãe, a paternidade no sentido geral, mas muitas vezes nós somos afetados pela paternidade no sentido biológico do homem, né? Mas as pessoas que têm uma paternidade resolvida, bem resolvida, elas terão uma relação saudável com o Pai Celestial. Se você tem uma boa experiência com os seus pais, você terá uma boa experiência com Deus. A paternidade bem resolvida, o que é isso? É estar livre de todas as pendências, de todas as memórias doentias, todas as sequelas, que são fruto das complicações que nós tivemos no relacionamento com os nossos pais. A paternidade bem resolvida é prosseguir mediante de uma imagem saudável, mediante a cura com o nosso Pai Celestial. Imagine, por exemplo, uma pessoa que foi abusada quando era criança, abusada pelo pai. Imagine uma criança que viu o pai espancando a mãe, ou a mãe atirando um objeto sobre o pai. Imagine uma pessoa que teve um pai violento, agressivo, um pai desonesto, que tinha práticas desonestas. Imagine uma pessoa que teve um pai bêbado, viu o pai bêbado, e às vezes agindo como um bobo, ou agindo com muita agressividade. Como é que esta pessoa vai encarar a Deus? A pessoa com uma paternidade mal resolvida, ela tem um sentimento de orfandade. Ela se sente órfã em relação a este mundo e em relação a Deus. E o que gera este sentimento de orfandade? Bom, a morte prematura dos pais. Os pais morreram cedo. Ou aquela pessoa que teve uma rejeição intrauterina. Os psicólogos dizem, há uma linha que explica isso, que nós sentimos rejeição já na barriga da nossa mãe. Uma criança que não foi bem aceita, aquela mãe que não teve alegria de ter aquela criança, a criança vai sentir esta rejeição. Criança que foi abandonada pelos pais legítimos, ou aquelas que passaram por um processo de adoção, pessoas que foram preteridas
pela família, tem esse sentimento, a minha família me deixa de lado, eu não sou querido, amam mais os meus irmãos do que a mim, coisas desse tipo. Aqueles que foram concebidos fora da legitimidade do casamento, pessoas que sofreram grave decepção com seus pais, pessoas que deixaram de receber a interação afetiva para com os pais no período da infância e adolescência, ou seja, num desses períodos houve uma interrupção, ela não recebeu atenção devida. Hoje em dia, muitas crianças são cuidadas pelos avós ou por creches. E os pais hoje da nossa geração estão reclamando que os filhos não estão ligando muito pelos pais, não estão ligando muito por eles. Mas, convenhamos, quem cuida é a avó. Há crianças que chamam a avó de mãe. Há crianças que estão mais ligadas à creche do que aos seus pais. Então, uma pessoa assim, ela cresce com essa orfandade. Ter pais adotivos repressores, pessoas que foram adotadas e os pais adotivos reprimem, agridem, menosprezam, jogam isso no rosto da pessoa. Ou passar pela descoberta da adoção de forma traumática ou tardia. Algumas pessoas descobrem que eram adotadas muito tarde. Os pais não prepararam, os pais adotivos, não é? Eles não comunicaram, não foram abertos. Olha, eu te adotei, mas eu te amo, você é filho do meu coração. E coisas desse tipo. Eu me lembro, lá no Rio de Janeiro, quando eu fiz estágio numa igreja e eu cuidava de uma congregação numa favela das crianças, lá da igreja. E todo sábado eu ia lá para dar aula para as crianças, a gente brincava, cantava e eu contava uma história. E num desses sábados, eu falei que Deus é nosso Pai. E uma das meninas, uma criancinha, arregalou os olhos e falou, mas Deus é meu Pai? E ela estava escandalizada. Por quê? Porque o pai dela era um bandido. O pai dela havia assassinado a mãe, a esposa, não é? E aquela criança estava sendo cuidada pela avó. Então, para ela pensar que Deus é pai, era um motivo de escândalo, em função de todos estes traumas. O conceito de paternidade bem resolvida está ligado à nossa percepção de Deus. Qual é a imagem que eu tenho de Deus? Retirando toda aquela distorção, tudo aquilo que eu reflito em relação ao relacionamento com os meus pais, com os sanguíneos. A paternidade bem resolvida está ligada a ser um sentimento de intimidade com Deus. Na próxima quarta-feira eu vou estar aprofundando essa questão. Algumas pessoas não conseguem ter intimidade com Deus, porque não tiveram intimidade com os seus pais. Então, chegou a hora de ter uma paternidade bem resolvida em relação aos seus pais. E eu gostaria que nós analisássemos a parábola que é conhecida como a parábola do filho pródigo. É uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia, mais conhecidas daquelas que foram contadas por Jesus, e vale a pena estudá-la. Agora eu queria deixar bem claro, uma parábola é uma história inventada. Jesus inventou essa história, isso não aconteceu. Então a gente não tem que ficar ali, mas se o pai agisse de tal maneira, e se o filho fizesse isso? Não, toda parábola precisa ser interpretada em função do seu objetivo. Por que essa parábola foi contada?
E aqui, Jesus contou esta parábola para falar do amor do Pai. Mas eu gostaria que nós analisássemos esta parábola do ponto de vista humano, né? E eu gostaria que você abrisse o seu coração e espero que esta palavra fale a você nesta noite. Como eu disse hoje, eu gostaria de falar sobre resolvendo o relacionamento com os pais. Se você quiser perder este sentimento de orfandade espiritual, antes de você cultivar uma intimidade com Deus, você tem que resolver o problema de relacionamento que você tem com o seu pai. Lá em Lucas capítulo 15, versículo 12, nós lemos: o filho mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero parte da herança. E assim ele repartiu, ou seja, o pai repartiu sua propriedade com eles. Bom, esse texto, na mentalidade de qualquer judeu daquele tempo, seria considerado um absurdo. Porque, primeiro, pedir a herança era desejar que o pai morresse. Segundo, é que a herança não era algo que depois seria vendido para investir em outras situações. A herança mantinha o nome da família. A herança não seria vendida. Um filho que pedisse a herança, e não há registro de uma experiência como esta na história judaica, pedir a herança era, assim, o filho deveria ser severamente castigado, até morto, por pedir uma coisa como esta. Mas nós sabemos que, no caso da parábola, o filho se distanciou do pai por causa da sua rebeldia. O filho era problemático. Porém, há uma grande quantidade de filhos que se distanciam dos seus pais por se sentirem feridos, machucados, magoados em relação a eles. É importante a gente entender que, num primeiro momento, tanto o pai quanto a mãe são responsáveis pela saúde emocional dos seus filhos. E, posteriormente, responsáveis pela saúde espiritual. Tanto a saúde emocional quanto a saúde espiritual são funções intransferíveis dos pais. Cabe aos pais construírem em seus filhos uma saúde emocional e espiritual. E nesse sentido, mãe é mãe e pai é pai. Em todas as áreas, os nossos pais são responsáveis pela nossa iniciação à vida. Uma das lições mais importantes em relação à vida é sobre a intimidade. As pessoas aprendem a serem íntimas das pessoas com quem estabelecem seus relacionamentos, as pessoas da nossa vida. E eu conheço gente que não consegue ter intimidade com a esposa, com o marido, intimidade com seus pais, não conseguem ter intimidade com as pessoas. E este aprendizado da intimidade deveria chegar a cada um de nós por meio dos nossos pais. Então tem gente que não consegue nem ter intimidade com Deus. Quando o nosso coração se une ao dos nossos pais na infância, onde há uma intimidade, e isso até o começo da juventude, isto se transportará para todos os outros níveis dos nossos relacionamentos. Eu conheci há pouco tempo uma pessoa que é profundamente hostil, desconfiada,
Parece que todo mundo quer enganá-la. Essa pessoa provavelmente teve pais muito distantes, muito severos. Essa pessoa não conseguiu cultivar uma intimidade com os seus pais. E os seus pais não os ajudaram nisto. Né? Quando não há intimidade, nós crescemos com uma imensa lacuna emocional. Com isso, a menos que algo aconteça para mudar essa situação, nós vamos colher as consequências. E uma das mais importantes lições que nós deveríamos ter aprendido dos nossos pais é sobre intimidade nos relacionamentos. O moço da parábola decidiu sair de casa. Não havia mais conexão do seu coração com o seu pai. Note, volto a lembrar. Eu estou aqui interpretando esta parábola do ponto de vista humano, generalizando. Eu não sei, a Bíblia não fala como aquele pai agia, porque a parábola foi inventada, é uma história inventada, não existe passado, é como um filme. Então eu queria lembrar isso, não estou dizendo que o pai falhou, mas na nossa realidade humana, isto acontece muitos pais. Aí eu faço uma pergunta para você. Qual é a sua história? Por que aconteceu uma desconexão em relação aos seus pais? Por que você se sente distante dos seus pais? Por que você tem emoções negativas em relação aos seus pais? Note que, em primeiro lugar, a desconexão com os pais é emocional. Depois é que ela é uma desconexão física. O rapaz primeiro se distanciou dos seus pais aqui por dentro, emocionalmente. Depois é que ele foi embora. Então, lembre-se, descubra, reconheça quais são os reais motivos da sua desconexão com os seus pais. Eu conheço filhos que não ligam para os pais. Conheço. Pessoas que não visitam seus pais, não ligam para os seus pais, às vezes dão uma ligaçãozinha, como é que está? O que gerou essa desconexão? Em segundo lugar, para tratarmos disso, nós precisamos reagir contra as disfunções emocionais que nós adquirimos. Nós herdamos dos nossos pais muitas disfunções, muitas características. A herança não é somente física, é uma herança emocional, uma herança comportamental. Eu me lembro que o meu pai sempre dizia: quem guarda o que não presta, sempre tem o que precisa. Então meu pai achava um parafusinho e guardava, achava aquilo, então ele estava sempre guardando as coisas, porque um dia eu vou precisar. E eu percebi que eu também tenho essa característica, eu tenho dificuldade para me desfazer de algumas coisas. Né? Agora, isso é de menos. Agora, quando é uma disfunção, um problema, aí a coisa fica mais complicada. Lucas, capítulos 15, 13b, 14 e 16, diz assim: bom, o rapaz saiu de casa e foi para o mundo. E olha só, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira, um tipo de planta que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Veja,
aquele rapaz saiu de casa, queria liberdade, mas ele viveu de uma maneira disfuncional, desperdiçou, a ponto de cair num chiqueiro, cuidar de porcos. E olha que para um judeu, que considerava um porco um animal imundo, cerimonialmente falando, era a coisa mais degradante. Ele caiu, se degradou. Há muita gente que vive vida disfuncional, cai na bebida, cai na prostituição, gente que sai de casa para se prostituir, para ser morador de rua e coisas semelhantes. Eu gostaria que você prestasse atenção na tabela que nós vamos mostrar agora, e ela mostra as disfunções emocionais adquiridas por causa dos nossos conflitos com os pais. Algumas disfunções emocionais. Observe aí, quando os pais são inexistentes, a pessoa não tem pais, é órfã, as pessoas se tornam solitárias muitas vezes. Ela acha que ela é responsável por resolver todos os seus problemas. Ela se julga autossuficiente, não quer depender de ninguém. Quando os pais são separados, as pessoas são frágeis. Principalmente há uma lacuna de gênero. No direito existe a figura da alienação parental. Então, isso ocorre quando um dos pais influencia o filho, seja ele criança ou adolescente, a repudiar o outro genitor. Então, a pessoa não consegue superar o luto da separação, cultiva um ódio, um rancor e quer se vingar do cônjuge. E ela coloca o filho contra o seu cônjuge. E isso é muito comum em caso de separação litigiosa. E um dos cônjuges fica enchendo a cabeça do filho. Disse que no Brasil 80% dos filhos dos pais separados já sofreram algum tipo de alienação parental. A separação, o divórcio, trazem sérias consequências, inclusive espirituais, na vida dos filhos. Quando os pais são rígidos, duros, os filhos se tornam pessoas insensíveis. Elas não se sensibilizam com os problemas ao seu redor, com as tragédias. Porque os pais foram tão rígidos que ela cultivou uma casca grossa. Quando os pais são isolados, não têm muita relação com os filhos, são sempre distantes, os filhos se tornam pessoas superficiais. Quando os pais são superprotetores, os filhos se tornam medrosos. Parece que eu conheci um rapaz que me disse assim: olha, o meu filho nunca caiu, porque a minha sogra nunca deixou ele cair. Isso pode acontecer com os pais também, superprotetor. E aí os filhos ficam medrosos. Quando os pais são frios, são insensíveis, os filhos se tornam carentes e passam a ter até distorções sexuais, porque eles se tornam pessoas carentes. Faltou o abraço dos pais, faltou carinho dos pais. Quando os pais são liberais, os filhos se tornam inconsequentes. Fazem coisas, porque o pai deixa fazer o que quer, faz o que quiser. E o filho se torna inconsequente, faz as maiores besteiras. Quando os pais são consumistas, os filhos são materialistas. Quando os pais são desleais, os filhos são rebeldes. E quando os pais são disfuncionais, ou seja, pai
muitas vezes desonesto, corrupto, bêbado, viciado, drogado, os filhos se tornam codependentes. Codependência é a dependência da dependência de outra pessoa. O codependente precisa que alguém dependa dele. E muitas vezes, quando o pai é disfuncional, a mãe é disfuncional, ele teve que cuidar do pai. E ele desenvolveu esta codependência. Ele tem que cuidar de todo mundo. Ele precisa que alguém dependa dele. Aquela pessoa que está sempre amparando alguém, mas no sentido doentio. Isto é codependência. Então, nós não podemos negligenciar o fator da hereditariedade familiar. Nós adquirimos doenças, limitações dos nossos pais, como também adquirimos boas influências deles. Está nas nossas mãos decidir o que passará para a nossa história, o que nós vamos levar adiante da herança que recebemos do nosso pai. Alguém disse que que comparativamente, a forma geral que a ênfase bíblica dá na responsabilidade pessoal é de 70%. A nossa responsabilidade pessoal é 70%. E 30% é uma herança que nós recebemos. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com esta herança. Bom, em terceiro lugar, você, para resolver seu relacionamento com seus pais, você tem que acertar as pendências. Você parou para pensar, lembrou, qual a pendência que eu tenho com meu pai? Qual a mágoa? Qual o rancor? E vai acertar. Lucas 15, 17 a 20, diz assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Um grande perigo que a gente pode correr com relação aos nossos sentimentos para com os nossos pais é guardar um ressentimento para com eles. Hebreus 12:15 diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Este ressentimento que você guarda em relação aos seus pais pode afetar toda a sua vida e outras pessoas do seu relacionamento. A versão de Eugene Peterson, a mensagem, fala assim desse versículo: não deixem que a erva daninha da amargura se espalhe. Uns poucos de espinhos podem arruinar um jardim em pouco tempo. Então, como é que a gente acerta as pendências? É perdoando. A gente fala muito aqui sobre perdão. Perdoar não é esquecer. Perdoar é permitir que alguém renasça na nossa vida. Deixa alguém renascer. Às vezes, pela amargura, pelo ressentimento, nós matamos alguém, nós excluímos alguém. Perdoar é permitir que alguém renasça na nossa vida. Ou perdoar é curar-se da dor da lembrança. A gente não esquece, mas aquilo deixa de produzir dor em nossa alma. Então, examine-se como está o seu coração em relação aos seus pais. Se há ressentimento, você fica lá remoendo o passado e você vai perpetuar um sentimento de hostilidade. Se você é indiferente em relação aos seus pais, você vai estar ignorando os seus pais.
e há indiferença no seu coração, há retaliação, você revida por várias maneiras, várias posturas, um sentimento de dor, aquele filho que gosta de fazer aquilo que vai desagradar o pai, ele está retaliando, ele está se vingando dos seus pais e fazendo as coisas que os pais não gostam. Mas isso revela ressentimento que precisa ser curado. Ódio é um estágio mais grave nos relacionamentos. Há filhos que têm ódio dos seus pais. Então não continue com esses sentimentos no seu coração. Há uma oração que nós temos aqui nesse livro para perdoar os pais. Ele diz assim: Senhor Jesus, agradeço a Ti pelas coisas boas que recebi dos meus pais. A partir de hoje, abro o meu coração para perdoar meus pais daquilo que feriu meu coração. Peço perdão por qualquer sentimento e comportamento em relação a eles que sejam contrários à Tua palavra. Cura o meu coração e me liberta de todas as prisões relacionadas ao meu relacionamento com os meus pais. Naquilo que for possível, me ajude na reparação. E aquilo que eu não posso fazer, entrego em Tuas mãos. Recebo a Tua cura para todos os outros níveis de relacionamento da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Agora você pode dizer: mas meus pais já morreram. Eu assisti um filme uma vez em que o filho tinha muitos problemas com seu pai, um relacionamento muito conturbado, até que um dia ele se compenetrou disso, precisou acertar, e ele foi ao túmulo do seu pai. E ali ele conversou com o pai, é lógico, imaginariamente, mas perdoou seu pai. Você não precisa ir no túmulo. Você, por exemplo, pode pegar a foto dos seus pais, sua mãe, seu pai, e dizer: pai, eu te perdoo por aquilo que o Senhor fez comigo. Lembra que uma vez nós falamos isso, foi no ano de 2019, coloque uma cadeira e imagine a pessoa ali sentada e converse com aquela pessoa e perdoe aquela pessoa. Mas o importante de tudo isso é que você precisa acertar as pendências. E, finalmente, recomece o relacionamento com seus pais. A Bíblia fala, em Lucas 15, 20 e 22, a seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Veja que aquele rapaz, ele voltou para a casa paterna. Está na hora de você, se você tem algum problema de relacionamento com seus pais, está na hora de recomeçar um novo relacionamento, fruto do perdão. Você reconheceu que há uma desconexão com os seus pais. Esse foi o primeiro passo. Depois, você reagiu contra as emoções, as disfunções emocionais que você adquiriu. Aí você resolveu acertar as pendências. Se os pais estão vivos, vai lá, converse com eles. Se não estão, faça isso de uma outra forma, conforme sugerimos. E recomece o seu relacionamento com os seus pais, porque isto vai influenciar muito a relação com o Deus Pai.
e celebre cada avanço. A coisa não é fácil, não vai acontecer num estalar de dedos, mas se você der os passos, tiver paciência, fizer aquilo que está ao seu alcance, esperando que Deus faça aquilo que está no alcance dele e que ele haja na sua vida, certamente você vai ter um bom relacionamento com seus pais e, consequentemente, como nós vamos falar na próxima quarta-feira, um bom relacionamento com Deus. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por este momento, muito obrigado pela tua palavra que nos dá diretrizes. Ó Pai, nós sabemos que a parábola do filho pródigo teve um outro objetivo, mas ela nos dá luzes sobre os problemas espirituais que nós experimentamos no momento. Toma a nossa vida nas tuas mãos, abençoa os filhos que estão aqui ouvindo esta mensagem, abençoa aquelas pessoas que estão experimentando um momento de desconexão para com seus pais, que o teu Espírito Santo consiga trabalhar, iluminar, abrir as portas para que possa haver uma restauração de relacionamentos. Visita cada pessoa, coloca a tua mão, ó Pai, continua suprindo conforme o teu amor, todas as necessidades emocionais, físicas e espirituais das pessoas que estão participando deste culto. E dá-nos uma semana na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Meu Deus, meu Pai, estou aqui para te falar, para te ouvir. Me sinto só no caminhar, em ti preciso me ancorar. Sei quem tu és e quem eu sou, apenas servo, nada mais. Eu reconheço que és Senhor, mas te procuro como Pai. Um pouco só o teu amor vai me erguer, me pôr de pé. Só um instante junto a ti vai me bastar e renovar a minha fé. Momentos há que o coração fica inseguro, frágil até, e no calor da aflição é que se vive pela fé. Um gesto teu, um só olhar, e a alma inteira se refaz. Estou seguro em ti, Senhor. Salvou-me o teu amor de Pai. Um pouco só o teu amor vai me erguer, me pôr de pé. Vai me bastar e renovar a minha fé. Um pouco só
minha fé. Para sempre.